Ano de 1944. Anzio. A artilharia alemã de 170 mm falhou. 70% dos projéteis não detonaram. Um erro de cálculo sistêmico. Por que de cada 10 projéteis, apenas 3 explodiam? A causa residia na composição química interna e na montagem. No inverno de 1944, os alemães dominavam o terreno elevado. Das colinas albanas, cada centímetro da cabeça de praia de Anzio era um alvo. As baterias de longo alcance podiam atingir qualquer coisa que se movesse. Uma vantagem tática absoluta, anulada pela falha técnica. O historiador Jeffrey Perrett documentou o evento. O som do fracasso era um baque metálico surdo. Um projétil de mais de 60 quilos atingia o solo, sem detonação. A estatística se confirmava em campo. 7 em cada 10 projéteis eram inertes. A falha não era apenas tática, era logística. Cada projétil de 170 mm pesava mais de 60 quilos. Com 70% de falhas, a máquina de guerra alemã gastava combustível para transportar milhares de toneladas de aço inútil. Engenheiros americanos iniciaram a coleta sistemática. Eles retiravam os projéteis não detonados da lama. Registravam os números de série em cadernos de campo. Depois, embalavam as peças para análise em Washington. Uma amostra calculada, 10% de todos os projéteis defeituosos recolhidos, foi enviada para a perícia. A falha sistêmica dos projéteis em Anzio foi a consequência direta de um déficit de pessoal. Um déficit documentado por Albert Speer no ano de 1942. Em 1939, a indústria bélica alemã operava sob um princípio: precisão absoluta. O controle de qualidade era o ponto de partida, não o fim do processo. As tolerâncias mecânicas e a composição química dos explosivos eram estritamente padronizadas. O resultado era uma munição que funcionava. Sempre. Essa expectativa era a base da doutrina militar. As fábricas eram operadas por especialistas alemães. Mecânicos qualificados que entendiam as tolerâncias. Químicos que dominavam as fórmulas. A mão de obra era técnica, investida no resultado. Esse era o padrão em 1939. Em 1942, o cenário era outro. A guerra na frente oriental exigia um volume insustentável de homens. A máquina de guerra precisava mais de soldados do que de engenheiros. Albert Speer registrou o colapso iminente. A mão de obra qualificada estava sendo drenada. Engenheiros, químicos e mestres de produção foram retirados das fábricas. Receberam uniformes. Foram mobilizados para o fronte. Como compensar a ausência de torneiros qualificados? O aparato do Reich respondeu com um mecanismo logístico: deportações em massa. A solução foi formalizada em março de 1942. Fritz Sauckel foi nomeado plenipotenciário geral para a alocação de mão de obra. Sua diretiva, que seria registrada nos processos de Nuremberg, era puramente administrativa: preencher o vácuo humano nas fábricas. O programa de Sauckel operava como um sistema de importação forçada. 15 milhões de pessoas foram extraídas de territórios ocupados e integradas à economia de guerra do Reich. Até 1944, a indústria bélica dependia desses milhões de trabalhadores para manter as cotas mínimas de produção. No auge do programa, esses trabalhadores representavam 20% da força de trabalho total. A dependência era maior na indústria de armamentos. Nesse setor, a mão de obra forçada constituía aproximadamente 1/3 de todos os operários. A integração de 15 milhões de trabalhadores exaustos na produção militar introduziu uma variável não documentada: a sabotagem sutil. A resistência ao nível do micrômetro. Sob uma dieta de 600 calorias diárias, a recusa direta era inviável. A lentidão era punida. A organização, impossível. O operário tinha uma única opção: operar no limite da tolerância técnica. O processo era metódico. O trabalhador posicionava um estojo de projétil, dosava a pólvora, cravando a medição no limite inferior da especificação. Em seguida, fixava o detonador. Durante a crimpagem,
Uma folga micrométrica era deixada intencionalmente. Uma fração de milímetro entre o detonador e o metal do estojo. Uma medição feita a olho, não com a balança, quando o supervisor não estava olhando. Para o controle de qualidade, parecia um erro. O resultado do trabalho impreciso de um operário exausto e não qualificado. A cobertura era perfeita. Uma redução de apenas 5% na carga de pólvora altera criticamente a trajetória balística, tornando as miras óticas da artilharia funcionalmente inúteis. O ato individual era indetectável. Cada projétil passava na inspeção. Visualmente, o trabalho estava concluído. Uma redução mínima na carga de pólvora gerava um efeito cumulativo. O erro se propagava por toda a cadeia logística. Uma fábrica na Polônia. Trabalhadores forçados, incluindo prisioneiros tchecos, manipulavam as especificações. Um lote de munição saía da linha de produção. Taxa de defeito, 15%. A norma militar aceitável, 2%. Como um erro milimétrico na produção afeta a frente de batalha? Ele se multiplica por milhões de unidades de munição. O lote defeituoso viajava da Polônia para os depósitos centrais de artilharia na Itália. Cada etapa da logística absorvia a falha sem registro. O defeito permanecia invisível aos inspetores. As munições eram carregadas nos canhões. A falha, projetada na fábrica, manifestava-se apenas no combate. O planejamento tático padrão contava com uma taxa de falha de 1 a 2%. Uma taxa de 15% na origem garantia o colapso operacional no nível de uma divisão. Em um lote de 100 projéteis, 15 eram funcionalmente inertes. Os primeiros dados estatísticos sobre as perdas logísticas começaram a chegar no final do ano de 1942. A origem dos relatórios eram as unidades de combate. As tripulações de Panzer, baterias de artilharia reportavam taxas de projéteis inertes acima das especificações. Unidades de infantaria relatavam cartuchos de armas leves com falhas no ciclo de disparo. As equipes de tanques Panzer registravam munições incapazes de atingir as profundidades de penetração projetadas. Os comandantes da Wehrmacht compreendiam as consequências. Cada projétil defeituoso era um investimento nulo, um gasto em transporte, em logística e em tempo da tripulação que produzia zero resultado tático. Pior, cada disparo, funcional ou não, desgastava o recurso finito do cano da arma. O consumo de combustível para o transporte era um custo irrecuperável. A eficiência era nula. A Wehrmacht, que lançou a Operação Barbarossa em 1941, com munição em que confiava implicitamente, agora combatia com um suprimento cada vez menos confiável. A lacuna entre os relatórios de produção do Ministério e a capacidade real em campo se alargava. O soldado na linha de frente não sabia a causa. Ele apenas conhecia o efeito. O municiador inseria no canhão um projétil de resultado imprevisível. Enquanto a produção alemã perdia precisão, a indústria americana em Waterbury, Connecticut, recalibrava suas máquinas para especificações militares. Nos anos 1920, a cidade era a capital mundial do latão. Produzia botões, batons, chaleiras. Depois de Pearl Harbor, as fábricas civis se converteram. Qual a velocidade dessa transição para o padrão militar? A troca das matrizes de produção levava apenas alguns meses. A mudança das linhas de peças de latão para estojos de munição exigia uma recalibragem completa das prensas de extrusão, um processo ajustado às rígidas especificações do Exército. A Matatuk Manufacturing Company trocou pregos de estofado por clipes de cartucho. A produção atingiu 3 milhões de unidades por semana. A Chase Brass and Copper, antes uma fabricante de encanamentos, passou a entregar mais de 50 milhões de estojos de cartucho e granadas de morteiro. Esses trabalhadores recebiam salários, tinham contratos sindicais. Suas famílias não estavam em campos de trabalho. Waterbury não era uma exceção. Era um nó em uma rede industrial nacional. A American Brass Company, sozinha, produziu mais de 900 mil toneladas de latão em barras, chapas e tubos ao longo da guerra. A rede de produção se expandiu, de Connecticut ao Missouri, de Indiana ao Texas. Esta escala exigiu novas soluções metalúrgicas para além do latão.
A planta de munições Lake City, em Independence, Missouri, foi construída do zero em 1940. Produzia munição antes mesmo de Pearl Harbor e nunca parou. O arsenal de Frankfort, na Filadélfia, a instalação mais antiga do país, operou continuamente de 1942 até o fim da guerra. A planta de munições de St. Louis era o epicentro. Operava 24 horas por dia, 7 dias por semana. O som era um estrondo mecânico, rítmico, contínuo. No seu auge, empregava quase 35 mil pessoas. Sua produção mensal, 250 milhões de cartuchos. Em 1943, em Evansville, Indiana, a indústria enfrentou um novo desafio técnico: a transição do latão para o aço. A estampagem de estojos de aço exigia uma pressão significativamente maior. O desgaste das ferramentas era extremo em comparação com o latão, mais maleável. O Departamento de Artilharia do Exército emitiu as especificações. As matrizes das prensas de estampagem foram substituídas. 2 semanas depois, eles realizaram o disparo de prova com os novos cartuchos de aço. A produção não era medida em unidades, era medida em fluxo contínuo. A esteira transportadora seguia seu movimento, sem interrupção. Em 1943, a estatística de produção revelou uma assimetria de engenharia fundamental. 2 lógicas industriais opostas. De um lado, um sistema de trabalho forçado. Um prisioneiro em uma fábrica nos arredores de Varsóvia. Turno de 12 horas. Para ele, o cumprimento das especificações técnicas não era um objetivo, era um obstáculo. A não conformidade era uma forma de resistência, um ato de sabotagem microscópica. Do outro lado, um sistema de trabalho estimulado. 3 milhões de trabalhadores nos Estados Unidos. O incentivo econômico e social correlacionava-se diretamente com a adesão às especificações. Um irmão na frente de batalha. Um contrato federal. Cada componente produzido dentro da tolerância aumentava a probabilidade de sucesso. A motivação se refletia nas estatísticas de produção? Os documentos alemães de controle de qualidade ignoravam esse parâmetro. O resultado era uma divergência matemática na qualidade. O sistema americano transformava o incentivo pessoal em precisão industrial. O sistema alemão gerava uma probabilidade estatisticamente maior de falha. Um fator humano transformado em variável de engenharia. Nos relatórios de inteligência e nos documentos de produção de Speer, não existia uma métrica para a motivação. O fator era invisível para a análise do sistema. Um projétil defeituoso no campo de batalha não podia ser consertado. Toda a macroeconomia de guerra, todos os sistemas industriais se reduziam a um único processo mecânico. A eficácia final era medida exclusivamente pelo disparo da espoleta. Em Anzio, a estatística tornou-se tática. 70% dos projéteis alemães eram inertes. O processo era binário. O gatilho é pressionado, o percussor golpeia a espoleta. Segue-se uma ignição química, uma transferência de energia cinética. Ou um clique metálico e agudo no silêncio. Uma única divisão de infantaria em combate ativo consumia até 1 milhão de cartuchos por mês. A qualidade do controle tornou-se uma questão de sobrevivência da formação. Os cartuchos produzidos em St. Louis, Waterbury e Evansville eram montados por trabalho estimulado. Eles funcionavam. O mesmo padrão se repetiu nas Ardenas congeladas e nos campos de Sebes da Normandia. Cada confronto dependia do funcionamento da munição na câmara. 2 sistemas econômicos, 2 cadeias logísticas, 2 modelos industriais. Tudo se resumia a uma ação física. A eficácia da munição era uma variável binária.